A mãe dele era irmã do meu pai. Então, quer dizer que eu conheci desde sempre, né? Me lembro até quando nós éramos pequenos e íamos aos aniversários na casa do Flávio, que tinha um porão. Então, a gente lá no porão brincava, porque tinha uma porção, assim, mais ou menos da mesma idade, né? Era jovem, né? Uhum. Quando ele acompanhava os pais, que moraram em Marcelino Ramos. A mãe, além das coisas da religião e do trabalho dela, tudo, ela era uma doceira assim, extraordinária. Né? O rei dos doces basicamente era a famosa marmelada branca. Né? A marmelada branca que hoje em dia só tem em Pelotas. E olhe lá, né? Em Pelotas mesmo já não é muito frequente. Mas o sabor daquilo, né, era uma coisa assim impressionante. E tinha um método, no método de fazer, havia que pegar, colocava, tinha uns tabuleiros grandes, e as marmeladazinhas brancas todas colocadas no tabuleiro. Aquilo era um atrativo para o pessoal, para o jovem, particularmente para o Walter e para o Verney, que era irresistível. Então, para fazer, colocava, nós tínhamos uma casa, era uma casa antiga, e no pátio, lá embaixo, né, tinha um galinheiro. Então, o galinheiro, aí era o local, a nossa mãe resolvia secar as marmeladas brancas naquele período em cima do galinheiro, né? Ficava lá, aquele lá ficava protegido, teoricamente protegido. Teoricamente protegido. E dos dois se organizavam, os bandidos, era o Walter e o Verney. Chegavam lá e um subia e o outro ficava embaixo, né? Um escalava, né, a ponta do galinheiro, botava uma escadinha, aí chegava lá em cima e pá, tocava na marmelada branca e o de baixo pegava, né? O de baixo pegava. O pai e a mãe tinham um carinho pelo Walter, particularmente, muito grande, né? A minha mãe era muito ligada ao Walter e o Walter ligado a ela também. Acima de tudo, eu acho que era uma relação de muito respeito, porque o pai, particularmente, era o exemplo, sempre foi o exemplo da família. Né? O Walter sempre foi uma pessoa sumamente correta, né? E educado, e uma pessoa, né, inteligente, e nunca fez nada errado na vida em função do exemplo, basicamente, do pai e da mãe. Né? Da mãe, o exemplo de trabalho, né? De ter criado 5 filhos, e o pai, o exemplo de honestidade, de ter conseguido, mesmo ganhando pouco, né, educar, fazer com que a família se constituísse. Eu conheci o seu Walter em 1947. Eu estava indo para Porto Alegre num ônibus que saía de Marcelino Ramos e passava por Paim Filho, Lagoa Vermelha e ia até Porto Alegre. Apesar de todas as dificuldades dos nossos pais, os pais tinham uma renda muito limitada, tinham um cartório numa cidade muito pequena do interior, então não tinha dinheiro para apoiar os filhos. Então mandou todo mundo para Porto Alegre, lá do interior, porque era necessário. Naquela época, a pessoa, à medida que estudasse, as cidades do interior tinham praticamente o nível primário, alguns tinham começo de secundário, mas praticamente quando chegava no ginásio, e principalmente no científico antigo, era obrigado a sair e estudar fora. E estava indo para Porto Alegre para o internato. E sentou do meu lado uma pessoa, né, que era o Dr. Walter, e começamos a conversar e tal, e ele me contou que morava em Marcelino Ramos e tal, que estudava no Rosário, no Colégio Rosário em Porto Alegre, e que eu, enfim, queria ficar meu amigo. Só que eu era um gurizinho, e ele era um pouquinho mais velho que eu. E lá no Rosário, então, eles dividiam as turmas em pequenos, médios e grandes. E ele era dos médios, entende? Ele era um pouquinho mais velho que eu. E o ônibus era uma tragédia, né? Da época. Depois o Walter recuperou tudo isso, né? E fez dos ônibus isso que a Marco Polo acabou sendo a rainha no mundo, né? O ônibus, ele vinha fazendo esculhambação no ônibus. Sempre era um cara muito divertido, o Walter. E naquele tempo os ônibus, eles não tinham janela de vidro como hoje.
eles tinham uma sanefa que chamavam, uma coisa assim de plástico, né, que fechava. E o Walter, às vezes, pegava e pendurava um cacho de banana no meio do ônibus e vinha comendo banana e atirando casca do pessoal. A ida e a vinda de Porto Alegre, de Marcelino Ramos para Porto Alegre, ou vice-versa, era de fato uma tragédia. A viagem começava às 4 horas da manhã e terminava com uma sorte tremenda às 6 horas da tarde, com estrada de barro. Você imagina, então, no período de chuva, era obrigado a colocar, a reforçar os pneus, não é? Reforçar os pneus, colocar corrente nos pneus para que pudesse escapar do barro, né? da chuva. E a viagem era um horror, né? Porque não se tinha, além disso, certeza. Se hoje em dia não tem certeza com as estradas boas que nós temos, imagina naquela época com estradas de terra, né? No período. Então, levava-se praticamente um dia para deslocamento e chegava cada um morto de cansado. Mas eles iam, né, numa boa, jovem, né, resistia bem ao embate. Lá no Rosário ele era um líder, viu? Um líder importante, porque ele sempre foi chefe de esquadra, entende? Mas sempre, como tu dizes muito bem, a gente diz muito bem, ele nunca aparecia, mas ele montava o palco, mas o dedo dele no fim é que valia nas decisões do próprio Internato Rosário, entende? O Walter começou a trabalhar. Ele estudava e trabalhava. Ele começou a trabalhar no Correio do Povo, na Caldas Júnior, esquina com a Riachuelo. Isso. Ali tem o museu de Porto Alegre, né? O arquivo público. E ele trabalhava à noite. Então ele estudava o dia inteiro e depois ele ia à noite fazer a revisão, né, do Correio do Povo. Ele trabalhou ali, foi o primeiro emprego dele. Ele trabalhou ali, ganhava uns pila, e aquele tempo não tinha essas rotativas que tem hoje, né? Era tudo por letras, né? Então eles montavam, por exemplo, um assunto, e ele então imprimia aquele assunto e lia e via se tinha algum erro de ortografia, ele trocava aquelas letras. Sim, né? letrinha.